Olá pessoal, estou aqui mais uma vez na sua tela, deixe ela. Para todo o Brasil também, viu? Deixe ela que ela já está sendo vista e muita gente assim do Brasil, né? Muita gente me assiste na TV, pelo celular, deixe ela, viu? Deixe ela. De Punaú, Rio Grande do Norte pro mundo. Pessoal, no vídeo de hoje, eu não ia nem gravar esse vídeo agora pra vocês, mas me deu vontade de eu gravar pra vocês. Eu já gravei um vídeo assim parecido com esse no outro canal que eu tinha, que era Gaivota do Sertão. Mas já que muita gente não sabe e nem assistiu lá, eu vou gravar aqui, tá bom? Pra vocês, pessoal. Pra eu chegar até aqui, pra para eu chegar até aqui aonde eu estou e para eu vir morar com o Laio, não foi fácil. Pessoal, não foi fácil. Eu vim até aqui e chegar aonde eu estou hoje não foi fácil. Só Deus sabe o que foi que eu passei para eu estar hoje aonde eu estou e morar com o Laio. As dificuldades que eu passei, entendeu? As barreiras que eu enfrentei, os desafios que eu enfrentei para estar com ele hoje. 3 anos. 3 anos. Mas não foi fácil. A minha infância não foi fácil. Não foi assim essas maravilhas. Não foi. A minha criação, pessoal, não foi assim das melhores. Primeiro, minha família nunca teve condições. Eu sou de família humilde. Espero que vocês, pessoal, acabar eu vou continuar. Espero que vocês, pessoal, entendam, tá bom? O vídeo completo. Assista até o final, tá bom? E deixa aí nos comentários o que foi que vocês acharam desse... É que nem fosse um testemunho, tá bom? Da minha história, desde o começo até agora, tá bom? É que nem fosse um testemunho. História da vida real, tá bom? Vamos lá. Sim. A minha família nunca foi família de condições. A gente sempre foi humilde. Eu vim de família humilde, tá bom? Não vim de família rica, família que já tem condições de bom porte de vida, não. Eu vim de família humilde. Me criei praticamente numa casa de barro. Casa de barro. A Gaivota, a bonita de Punaú, foi criada numa casa de barro. Vocês acreditam nisso, pessoal? Eu morei muitos anos em uma casa de barro. Meu pai e minha mãe fez uma casinha normal, uma casinha mesmo de vara que tira nos matos e tapou com tijolo simples e barro, água e barro. A minha mãe e meu pai, que só tinha eu, né? Como claro, né, que eu sou a mais velha, que eu tenho 31 anos, sou a mais velha. Eu tenho 5 irmãos, mas eu sou a primeira, tá bom? Eu sou a única, disse ela, eu sou a primeira. Tenho mais 4 irmãos. Já estão todos já casados, já estão todos grandes, tá bom? Eu, nesse tempo que a gente morava numa casa de barro, já no começo da nossa vida, entendeu? Da minha vida, assim, desde que eu nasci, a gente sempre morou na casa de barro. Meu pai ia, mas minha mãe carregar barro num carro de mão para tapar as paredes. Primeiro, a gente, antes de construir a casa de barro, a gente tava dormindo que nem fosse casa de lona, entendeu? Ele, quando foi morar com minha mãe, ele disse pra gente que eu ainda, claro, né, que eu ainda não era nem nascida, que eu ainda não tinha vindo nem nesse mundo. Eu ainda estava na barriga da minha mamãe belíssima, disse ela, que ela já ia nascer belíssima. Aí ele disse que para tirar a minha mãe da casa que é dos pais dela, que é da minha avó, né? Fez uma casa que ele fosse de lona, cobriu de lona, porque quem casa quer casa, não é isso? Já que ele resolveu casar com minha mãe, casar assim, mas não são casas de igreja não, sabe? Que era só junto.
Casado é quando é na igreja. Eu penso assim, né? Mas cada um pensa do jeito que quer. Aí quando ele resolveu se juntar com minha mãe, ele botou minha mãe dentro de uma casa que não fosse de lona. Aí poucos tempos, né? Quem veio ao mundo? A própria, a mais linda. Desci ela. Aí depois a gente foi. Eu não, né? Que eu tava bebezinha, né? Que eu tava linda, maravilhosa no colo, desci ela. Aí meu pai disse pra gente, quando nós já era grandinha. E quando eu já era grandinha, ele disse que carregava barro, mas minha mãe no carro de mão para tapar as paredes. Casinha simples, pessoal, casa simples. Vocês sabem o que é casa de barro? Casa simples. Você acha que alguém que tem condições ia morar numa casa de barro? Você acha? Claro que não, né? Aí carregaram muitos dias para tapar as paredes. Quando meu pai ia trabalhar, a minha mãe tapava as paredes. Quando ele chegava do trabalho, já tinha uma parede tapada que minha mãe tapava. Entendeu? E assim ela foi me criando. Aí foi aparecendo outro filho, que é o encostado a mim. Ao total, resumindo, cinco filhos, né? 5 irmãos. Mas a minha vida, pessoal, não foi as maravilhas não, viu? A minha vida, que a minha vida, como eu sou o mais velho, não foi dessas, Gaivota, como você teve, que é uma criação ótima. Você vivia no luxo. Não. Não, 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 não. Eu criei meus 4 irmãos. Praticamente foi eu que criei meus 4 irmãos. Eu aqui, ó. Botava no colo. E gente aqui de Punahou sabe disso. Gente de Punahou sabe disso. Eu vivia com a minha irmã. Não sei se vocês aqui, mas no outro canal tinha ela. A minha irmã do cabelo cacheado, que tem um galeguinho, que é meu sobrinho. Pronto. Aquela menina, que é a mãe dele, que é minha irmã. Eu peguei ela muito no colo aqui, olha. Até ela andar uns 3 anos. Belíssima. E tudinho, entendeu? Todos meus 4 irmãos, quem pegou no colo foi eu que ensinei a andar com a vassoura. Eu pegava uma vassoura, pessoal. Eu aqui, ó. Como eu já era grandinha, né? Sempre fui grandinha. Pegava uma vassoura e saía puxando os meus irmãos de um em um, né? Claro. Porque meus irmãos nasceu assim, sabe? Cada um ia de escadinha. Tudo descia de escada. Aí eu pegava o mais velhinho, assim, encostado a mim e saía puxando. Saía puxando uma vassoura. Puxava assim, eu acho que uma semana. De repente aprendi a andar. E assim eu fiz com os outros irmãos, tá bom? Tá aí agora tudo crescido, tudo grande, dono de si, tá bom? Mas para dizer assim, Gaivota, você teve uma vida boa, você teve uma criação boa? Não, não tive, pessoal. Eu não tive uma criação boa, eu não tive, como é que eu ia dizer assim, vida boa, não. O que era que nós comia? Cuscuz, macaxeira, girimum, uma coisa que eu não gosto muito de girimum. E a mistura, caça do mato, peixinho do rio, tá bom? Era esses comer. Um cafezinho. Nunca comer de luxo, nunca. Não sei nem que comer é esse de luxo. Meu comer sempre foi, desde que eu nasci. Só foi feijão, macarrão, arroz, cuscuz, essas coisas assim. Eu só conheço comida assim. Mas comer de luxo, eu não sei nem que comer é esse, tá bom? A mistura sempre foi peixinho do rio, mortadela, ovo, salsicha, essas coisas, entendeu? Que todo, não vou chamar pobre, porque pobre é o inimigo. Pessoas que não têm condições, pronto. Eu conheço comida assim, das pessoas que não têm condições, humilde, tá bom? Porque eu vou dizer que ninguém é pobre, não. Pobre é o sujo. E eu quero que o sujo fique pobre por toda a vida. Eu sou rico na graça de Deus, tá bom? Agora dizer que eu vivi no luxo, não vivi, nunca vivi. Porque a pessoa se criando, porque a pessoa nascer
e se criar numa casa de barro, isso é um luxo? Isso é um luxo? Aí lá vem. Aí fui crescendo, né? Fui crescendo. Perto já dos meus 18 anos. Sempre eu fui mais rejeitado. Dos 5 irmãos, eu tô deixando aqui em vídeo pra vocês, que é a verdade, eu só falo a verdade. Eu sempre fui rejeitado da família. Eu aqui, gaivota aventureira. Eu sempre fui rejeitado da família, tá bom? Hoje mais ou menos, mas na infância, pessoal, era quem mais apanhava, eu. Tinha de cuidar de 4 irmãos, belíssima, como sempre, né? Eu já era belíssima. Tinha de carregar água a longura enorme de carro de mão que se chama Julieta. Não sei se alguém aqui conhece o que é Julieta. É um carro de mão que é bem grandão assim. Eu aqui, ó, sempre fui maguinha, tá bom? Nunca fui gordo. Carregando água, 4 tambor de 20 litros, 6 tambor de 20 litros. Botava no carro, nessa tal de Julieta e ia carregar quase 1 quilômetro de distância para encher um tambor de 200 litros. Eu tinha de fazer isso todo dia, porque eu era o mais velho dos filhos, entendeu? O mais velho que tinha era eu. Se eu... Porque eu acho que eu sou 5... Peraí. Parece que eu sou 5 anos ou é 4 anos mais velho que o outro. Pronto. Se eu tinha, por exemplo, 5 anos nessa época, ele tinha 1 ano, né? Que resumindo, que parece que eu sou 5 ou é 4 anos mais velho que meu irmão, que é encostado a mim. Eu tenho 31 e ele tem 20 e pouco. Pronto. Aí nessa época, se eu tinha 5 anos, por aí, ele tinha 1 ano. Aí como é que ele ia carregar água? Quem ia carregar água era eu, porque meu pai trabalhava e minha mãe fazia as coisas, né? Claro, dentro de casa. Aí eu saía quase 1 quilômetro todo dia. Mas eu já era, sabe, assim, nessa idade, pessoal, pelo incrível que pareça, pessoal, eu tinha essa idade, mas eu já era um grandão, sabia disso, pessoal? Parece que eu aumentei, sabe assim? Eu tinha pouca idade, mas pelo tamanho, pode dizer que eu já tinha 15 anos. Carregava água, aí eu fui crescendo mais, né? Veio 10 anos, 11 anos, carregando todo dia água. Para encher um tambor todo dia. O tambor quando secava, eu enchia. Secava, eu tinha de encher todo dia. Eu sozinha, belíssima. E assim não fosse, se falasse assim, peia. Apanhava até de óculos. Eu apanhava até de óculos. Aí para inteirar as coisas, para jogar bola, tinha dias que eu ia, tinha dias que eu não ia, porque meu pai não, não queria, entendeu? Aí eu acho que alguém vai dizer assim, Gaivota, você vai gravar um vídeo para falar dos seus pais? Não. Eu tô falando o meu testemunho de vida, tá bom? Tô falando aqui o que eu passei da minha vida. Porque me pediram para eu gravar um vídeo sobre minha vida. Aqui estou contando, tá bom? Porque vai ter pessoas que vai dizer assim, você tá falando que é dos seus pais. Não. Tô falando o que eu passei da minha vida na minha infância. Tá bom? Não é falar dos meus pais. Quem sou eu para falar dos meus pais? Não. Tô falando o que eu passei na minha infância. Tá bom? E Deus sabe que eu não tô mentindo. Deus sabe que eu tô falando a verdade. É por isso que eu tô falando aqui. Jogar bola. Tem dia que eu jogava, tem dia que eu não queria. Que eu não podia jogar, que meu pai não queria. Ia buscar eu lá no campo. Que sabe que... Eu vou caçar aqui, pessoal. Pera aí, eu vou pausar aqui um canto. Porque tá aqui já caminhando, tá bom? Daqui a pouco eu volto. Voltei, pessoal. Como é que eu quero dizer? Sim, porque tinha dia que eu ia jogar bola, o meu pai ia me buscar lá no campo, botava eu
que é pra casa, que eu já vinha chorando com raiva, entendeu? Mandava eu vim pra rua comprar pão, só para eu não jogar bola, entendeu? Isso eu fui crescendo desse jeito. E pra piorar, pessoal, eu já me sentia dentro de mim, eu já com acho que uns 12 a 13 anos, por aí, eu já sentia dentro de mim aqui, ó, eu via dentro de mim que eu não ia ser o que meu pai pensava que eu ia ser. Juro, eu juro de mim pra Deus que eu já sabia porque eu não ia ser o que meu pai pensava que eu ia ser. O orgulho da família. Meu primeiro filho ia me dar vários netos e ia se casar com a mulher. Meu pai pensava que eu ia ser assim. Mas eu com meus 13 anos por aí, 12 a 13 anos, eu já senti dentro de mim. Eu não vou ser o que o meu pai quer. Pensa que eu sou. Porque como eu sou o primeiro filho dele, e que ele pensa assim, ah, meu filho vai ser meu herdeiro, vai ser minha, como é que eu quero dizer, meu orgulho de ser pai, vai, vai me dar vários netos, vai casar com uma mulher. Eu acho que ele pensava isso na cabeça dele, como eu era que é o primeiro filho, né? Que ele pensava que eu ia ser orgulho da família. E já dentro de mim eu pensava, não vai ser como ele pensa que eu vou ser. Porque ele pensa assim, eu acho que ele pensava assim na infância. Se eu perguntei ao médico, a minha mãe perguntou ao médico, é homem ou mulher? Aí o médico falou, é homem, é pra ser homem. Sim. Mas isso não é escolha do pai nem da mãe, tá bom? Minha, tá bom? A sexualidade, como é? Sexualidade é minha, tá bom? Eu escolho como eu quero ser. Deus deixou no mundo a gente para escolher dois caminhos, tá bom? E eu acho, pessoal, assim dentro de mim que não foi nenhuma escolha que eu tive. Eu acho que já veio assim dentro de mim. É essa pessoa assim que eu sou hoje. Porque eu já percebi, pessoal, desde os meus 11, 12, 13 anos, que eu ia ser homossexual. Eu sentia, sabe por quê? Eu vou dizer agora a vocês agora por quê. Porque quando minha mãe ia fazer a feira em Saramirim, ali, que é uma cidade aqui próxima daqui de Punaú, eu botava batom escondido dela, vestia as roupas dela, experimentava os saltos, botava batom aqui nos beiços, aqui que eu chamo beiço. Botava batom, botava os saltos dela, quando ela chegava, os saltos não estavam mais como ela deixou, o batom mexido, aí onde ela chega que eu já lavava a boca para ela não ver, que é para eu não apanhar, entendeu? Isso é o quê? Isso já é o primeiro sinal. Mas, mas meu pai não, só queria que eu fosse homem. Ai, Gaivota, você é o homem da família, você é o orgulho da minha família. A família Lopes, porque eu sou do Lopes, tá bom, pessoal? Para quem não sabe, eu sou do Lopes. Ave Maria, eu era o orgulho da família. Ave Maria, meu filho é meu orgulho. Meu pai pensando isso, falando isso pros outros. Ai, Tonho, porque ele sempre chamou de Tonho. Tonho é orgulho da minha família, que é o primeiro filho. É orgulho da família Lopes. E dentro de mim dizendo não. Dentro de mim dizendo que não. Isso, ó, eu já sabendo que eu ia ser homossexual, mas eu tava ali de mim, ó, preso. Você sabe, pessoal, o que a pessoa viver 18 anos preso? Preso assim, você vamos dizer assim, Gaivota, você roubou? Não. Não é preso porque eu roubei. Não era porque eu estava numa delegacia. Não. Deus me defenda, eu estava repreendido em nome do Senhor. Preso quer dizer assim, eu queria me libertar e não podia. Porque se eu falasse para meus pais que eu era o que eu sou hoje, você já sabe o que era que ia acontecer comigo, né? Peia, até de óculos. Aí, pessoal, eu passei 18 anos
preso dentro de casa. Você sabe o que é, pessoal? Passar 18 anos é uma vida. Passar 18 anos preso dentro de casa, com isso sufocado dentro da gente. Os pais da gente pensando que a gente é uma coisa e sendo outra. Eu passei 18 anos dentro da casa dos meus pais. 18 anos. Desde que eu nasci, eu nunca saí da casa dos meus pais. Eu passei 18 anos dentro da casa dos meus pais, sufocado, querendo me libertar, que o povo chama, né? Sair do armário, e não podia, com medo de quê? Da rejeição, da família, dos pais, dos avós, dos amigos, das amigas, do povo da rua. Fiquei 18 anos, pessoal, preso, sufocado, querendo respirar, e não podia. Se eu falasse para meus pais que eu era gay, pronto, a peia. Era a peia até de óculos, pessoal. Aquele tempo não era estado de é uma peinha só de sandalinha, pá, não. Era peia mesmo, de cinturão, de cipó. Entendeu, pessoal? Aquele tempo eu não tinha nem falado que eu era homossexual e apanhava até de óculos, mas se eu tivesse falado. Mas o povo daqui de Punal já sabia, entendeu? Já desconfiava que eu ia ser gay. O povo já desconfiava. Desde que eu revelei pro mundo, depois que eu saí desse sufoco, as pessoas diziam pra mim assim: Gaivota, eu já sabia que tu ia ser assim. O teu jeito nunca me negou, Gaivota, porque tu tinha medo que é do teu pai. Eu disse: era. O povo, pessoal, sabe que me conhece aqui desde a infância, diz isso pra mim ainda, até hoje. Gaivota, eu sempre soube que tu ia ser assim. Teu jeito não me enganava. Até minhas amigas que trabalham comigo, as feiosas, diz pra mim: eu sabia que tu ia ser assim. O teu jeito não enganava nada, porque tu tinha medo que dos teus pais você era. Pra escola, pessoal, olha o jeito que eu ia pra escola na infância. Com o caderno debaixo do braço. Quando eu saí da casa dos meus pais, eu saí igual que nem um homem. Quando chegava na rua, se revelava. A mãozinha caía logo. E o povo todo, e os meus amigos todos tirando meu couro. Roupinha meio frescalhada, caderno debaixo do braço. E o povo já notando que eu ia ser assim. Mas eu dentro de mim preso, entendeu? O povo pensando que eu era homem. Aí vamos lá. E isso eu vestindo roupa de homem. E nunca me sentia confortável. Nunca me sentia. Nunca. Passei 18 anos, que nem eu falei aqui agora há pouco, sufocado. Querendo falar pra mãe, pro pai, pra família, pros avós. Porque esse tempo aí meus avós ainda era todo vivo. E cadê poder falar? Com medo de apanhar, entendeu? Aí, resumindo, passei 18 anos. Quando foi em 2010, preste atenção, pessoal. Quando foi em 2010, parece que o mundo deu a volta. Em 2010 veio o quê? Uma coisa que abalou na família Lopes. Uma coisa que abalou a família Lopes. Abalou aonde eu me criei desde pequeno. O quê? A separação dos meus pais. Minha mãe separou do meu pai em 2010. Se eu não me engano, foi mais em março de 2010. E meus irmãos ainda era tudo pequeno, viu? Só eu que já era grande. Eu sempre fui grande mesmo. Eu tinha, acho que... Quando tinha 11 anos, 12 anos, o povo pensava que eu já tinha 16, 20 anos. Porque eu sempre fui assim um gaiolão grande. Eu sempre fui grande. O povo pensava que eu tinha uma idade, sendo que eu tinha outra. Quando veio esse baque, que foi um baque para a família Lopes, viu? Que minha mãe passou com meu pai 20 anos. Minha mãe passou com meu pai
minha mãe passou com meu pai 20 anos. Como foi em 2010, se separaram. Entendeu? Parece que ela começou a morar com ele desde de 92 por aí, que em 93 eu nasci. Que ela disse que passou um ano pra ter eu só sei, parece que ela foi morar com meu pai em 92 por aí, que eu nasci em 93. Aí quando foi em 2010, se separaram. Foi um choque pra família Lopes. Eu fiquei arrasadésima. Foi um choque que é pra família Lopes, um choque pros amigos que moravam perto da gente, né? Porque pros vizinhos que não esperavam por esse baque, né? Que meu pai ia se separar da minha mãe, porque, resumindo, quem deixou meu pai foi minha mãe, tá bom? Quem se separou dele foi minha mãe. Quando ele chegou em casa, tava a casa, só a casa limpa, que nós saiu tudo. Aí ela perguntou, quem é que vai mais eu? Isso. A minha irmã, que hoje mora lá em Serra do Mel, olha pessoal, olha só como o tempo voa. Nesse tempo que minha mãe deixou o meu pai em 2010, em março de 2010, a minha irmã mais velha, que mora lá em Serra do Mel, ela só tinha 5 anos de idade. Você sabe... Ai, agora já tá candeando. Quando minha mãe se separou do meu pai em 2010, a minha irmã mais velha, que hoje está lá em Serra do Mel, só tinha 5 anos. A outra tinha 4. Entendeu? O outro tinha, parece que tinha 6. E o outro, encostado a mim, parece que tinha 9 ou era 10. Por aí, entendeu? Porque era tudo escadinha. Eu sei que minha irmã mais velha é da IFEM. A minha irmã mais velha só tinha 5 anos. Porque do irmão de todos, mais velho sou eu. Mas da IFEM é que mora lá em Serra do Mel. Nesse tempo que ela deixou meu pai, em 2010, ela só tinha 5 anos. A minha mãe pegou e disse assim, quem é que vai mais eu? Quando ela se separou dele em 2010. Quem é que vai mais eu? Porque eu vou se separar do seu pai. Só que era mais grandinho, claro, eu, né? Claro que eu sou o mais velho. Aí eu disse, eu... Falei bem assim, eu ficar com mais meu pai, vou mais a senhora. Quando meu pai chegou em casa meio-dia, tava só a casa limpa. Nós foi morar em outro canto, em outra rua, o eito todinho, mas ela. Antes do meu pai chegar, nós carregou tudo no carro de mão, tudo, tudo. Desse tempo nós não sabíamos nem o que era móvel. Móvel, hoje em dia, nesse tempo que nós saiu da casa do meu pai, esse dia quem tinha móvel, quem tinha uma bicicleta, que era o mais rico de Punaú. Nesse tempo não sabia nem o que era móvel na vida. Quando meu pai chegou ao meio-dia, não sei se foi, que não me lembro. Só sei que eu cheguei em casa, não sei se foi a meio-dia ou foi à tarde. Só sei que eu chegou em casa, tava só a casa limpa. Aí foi um show, ela mais ele, né? Claro, né? Que é discutindo. Aí a cunhada da minha mãe disse, Ana, que o nome da minha mãe é Ana. Vamos pra Serra do Mel em 2010. Preste atenção, pessoal. O testemunho da bonita. E me esqueço. Nesse tempo que nós ainda morava com meu pai, dentro de casa, antes de minha mãe deixar meu pai, que ia se separar, eu já conhecia Jumar. Olha, ainda bem que eu me lembrei. Eu já conhecia Jumar. Já conhecia Jumar. Já conhecia ele. Já conhecia. Porque aqui em Punal tem uma sede. Tá bom? Sede que é aonde fazia forró, festa. Pronto. Eu já conhecia ele, olha. Nesse tempo.
Eu acho que quando eu comecei a conhecer Gilmar, Gilmar tinha 14 anos. Hoje ele tá com 29. Esse aqui faz 15 anos que nós se conhece. 15 anos que nós se conhece e 3 que mora junto. Tá bom, pessoal? Nesse tempo que eu ainda morava na casa do meu pai, quando eu ainda tava sufocado, querendo falar que eu era gay. Eu já conhecia ele, nós já se falava escondido. E o povo já suspeitando que nós tínhamos um chameguinho. O povo da rua sempre suspeitava. Tony tem um chameguinho com esse menino, que é Gilmar. E eu disse, eu mesmo não. Eu, sabe, negando, claro, e já tava louca por ele. Eu mesmo não vou querer esse menino velho não, preto não. Que eu dizia bem assim. Porque, pessoal, o Gilmar era preto. Preto, preto, preto. E hoje ele é muito moreno, mas naquele tempo que ele era muito mais moreno. Ave Maria, parece um tição. Desculpa a impressão, tá bom, meu preço? Mas você era muito preto. Eu dizia, eu quero que menino velho preto. E já doida por ele. Com medo do meu pai dar uma pisa em mim. Mas o povo de Punal sempre desconfiava. Então tem alguma coisa com o Gilmar escondida por aí. Que nós se falava, pessoal, na pracinha. Nós estudávamos na mesma escola. Entendeu, pessoal? Rolava uma química, pronto. Rolava uma química. Que meu pai nunca aceitava, né? Claro que se ele descobrisse que nós tínhamos algum babado, claro que ia ser peia. Em mim, né? E eu sempre ficava com o chameguinho com ele, mas claro que é escondido. Quando tinha festa aqui na sede, a gente se encontrava juntos. Ele... Pessoal, olha só como o Laio é safado, desse ele. Quando tinha festa que era pago aqui na sede, ele pagava ao vigia. O povo ficava cobrando, né, as entradas. Pagava para eu entrar e eu não sabia. Aí eu ficava lá fora, só pingorando. E ele já lá dentro. Aí daqui a pouco o homem dizia assim: entre que a sua entrada tá paga. Eu disse: paga? Se eu não paguei. Não, pagaram para você. Dentro que era Gilmar que pagava, quando nós tínhamos 14 para 15 anos, eu acho que eu tinha... Nesse tempo eu acho que eu não comecei a conhecer ele mesmo. Ele parece que tinha 14, era 13 e eu já tinha 16 para 17. Eu. E, ele acho que tinha 13 para 14 anos, ele, é Gilmar. E ele já bebia, viu? E Gilmar já bebia. Aí o homem dizia assim: não pode entrar que sua entrada tá paga. E nunca desconfiar que era Gilmar que pagava. Eu nunca sabia, que ele nunca me dizia. E toda sexta-feira, porque a festa aqui era só na sexta-feira, eu ficava na rua, na pracinha, pegorando para entrar, esse dinheiro, que meu pai nunca dava, né? Pode entrar, sua entrada tá paga, pode entrar. Aí quando eu entrava para dentro da sede, da festa, via ele, no recanto da parede, Gilmar, mais os amigos dele bebendo. Mas ele nunca dizia a mim que era ele que pagava. E assim foi passando tempo, eu sempre entrava de graça, não pagava nada. Sempre que pagava, que era Gilmar e não sabia. E só rolando a química, né, entre eu e ele. Mas só que era bem escondido, entendeu? Bem escondido que ninguém assim via, mas só que o povo desconfiava que a gente tinha alguma química. Agora com medo de bater na boca do meu pai, né? Porque claro que ia ser peia, até de óculos. Aí isso foi passando tempo, foi passando tempo. Aí que eu falei aquela hora que minha mãe se separou do meu pai em 2010. Aí a cunhada da minha mãe chamou minha mãe: Ana, vamos pra Serra do Mel? Isso eu ainda vestia roupa de homem, viu? Nesse tempo aí ainda. Em 2010 eu ainda vestia roupa de homem. Vestia ainda roupa de homem em 2010. Mas por causa do meu pai. Porque eu já queria ficar louca, mas meu pai que nunca aceitava, né? Vamos, mano, pra Serra do Mel. A cunhada da minha mãe chamando ela pra Serra do Mel pra apanhar castanha. O que foi que nós fez? Fretamos o carro, pegamos o beco. Nesse tempo parece que minha mãe pagou, parece que ela pagou mais a cunhada dela 850. Se eu não me engano, nesse tempo tinha muito valor o dinheiro, né?
Foi um preço aí. O carro veio de lá pra pegar nós aqui. Aí nós fomos. Eu fui linda, maravilhosa, como sempre, né? Isso vestindo roupa de homem. E Gilmar ficou aqui em Punaú, sozinho. Cheguei lá, ficamos em 2010, né? Isso. Não, 2010 que eu ainda tava em Punaú. A cunhada da minha mãe chamou nós pra ir em 2011, pra Serra do Mel. Passamos 2011 e lá. E eu ainda vestido roupa de homem. Passou outro ano, 2012. E eu ainda roupa de homem. Chegou o ano de 2013. Aí eu disse, mamãe, chega. Chega, eu tô sufocada, passei 18 anos na casa do meu pai. Não, mulher, para, que agora eu vou vestir roupa de mulher, que agora eu vou sair do armário. Para, chega. Ela disse, o quê? Uma coisa que eu já sabia, que tu era viado? Ela disse pra mim isso. O quê? Tu vai falar isso pra mim, uma coisa que eu já sabia que tu era viado? Tu só não fala dentro de carro por causa com medo do teu pai. Minha mãe disse que sempre sabia, ó, que eu ia ser assim. Porque ela sabia que eu ia apanhar do meu pai se eu falasse dentro de casa. Aí disse, eu já sabia, olha, que tu ia ser viado até de óculos. Aí pronto, aí saí do armário, comecei a vestir roupa de mulher. Comecei a vestir roupa de mulher de 2013 pra cá. Já estamos em 2025, né? Aí pronto, passamos tempo lá. Minha mãe ficou louca de novo. Voltamos pra cá de novo, pra Punaú. E Gilmar aqui. Aí passamos um tempo aqui de novo. Fomos pra Serra do Mel de novo. Só sei que nós veio. Aí um dia eu tava linda, maravilhosa. E isso eu já vesti roupa de mulher, viu? Preste atenção, pessoal. Preste atenção no testemunho da bonita de Punaú. Aí eu tava em casa uma vez lá em Serra do Mel, belíssimo na mesa. Eu disse. Aí me deu essa dor de falar isso. Eu tenho fé em Deus, Ana, que é minha mãe. Antes de eu morrer, que eu ainda vou morar com meu neguinho, que é Gilmar. Vai nunca, que ele nunca vai te querer. Você acha que Gilmar vai querer um viado? Eu disse, eu não sei. Eu só sei que antes de eu morrer, que eu ainda vou morar com ele. Resumindo, pessoal, passei 10 anos. Eu passei 10 anos. Pessoal, você sabe o que é 10 anos passar esperando pelo homem? Foi o que essa bonita passou. Eu, gaivota aventureira, passei 10 anos esperando Gilmar. E ele sempre dizendo não. Não quero. Ficou temendo que não quer. Eu disse, mas eu ainda vou morar com você. Eu não quero que minha família não quer, minha mãe não quer, só quer eu com mulher. Ele dizendo, eu disse, tá certo. Aí ele se ajuntou com as mulheres dele, se ajuntou. Até em 2017, Gilmar ainda era casado com a mulher. 2017. Em 2022, quem chegou de novo em Punaú? A gata. Preste atenção, em 2017, lá eu estava casado. Em 2022, lá eu estava solteiro. E em 2022, quem chegou? Eu. Minto, peraí. Não, tem que falar a história direito. Em 2017, lá eu estava casado. Com mulher lá da capital natal. Em 2017, nós morava. A gente veio de novo para Serra. Nós veio de novo de Serra do Mel agora para Santa Luzia. Que é um lugar aqui perto de Punaú, que chama Santa Luzia. Em 2017 nós estávamos morando lá em Santa Luzia. Eu com minha mãe. E meus irmãos, né? Claro. Todo dia eu via lá eu passando com essa mulher na moto.
E essa moto ainda, que é do pai dele, que ainda tem aqui ainda. Essa moto que é do pai dele. Teve um dia que Laio passou, não sei se foi no sábado, não me lembro mais o dia. Ele passou com essa mulher na garupa. Laio, em 2017. Ele parece que vinha de Touros, que é uma cidade aqui próximo também de Punaú. Ele vinha de Touros. Laio com essa mulher nessa motinha que ainda existe aqui ainda, que tá na casa do pai dele, que essa motinha é uma Track preta, que tá aqui ainda na casa do pai dele ainda, essa moto. Eu tava lá em Santa Luzia, mas minha mãe, em 2017, quem passa na moto? Laio, o próprio Laio, passou com a mulher na garupa. Quando o Laio me viu na porta, o que foi que ele fez? Buzinou. O Laio, presta atenção. E Laio era casado com essa mulher em 2017. Quando vi ele passando, eu fiquei logo nervosa, como sempre, né? Que eu já era doida por ele, desde a infância. Desde que eu morava ainda na casa do meu pai, que eu já era doida por ele. Mas só que ninguém não sabia. O povo só desconfiava. Aí em 2017, Laio passou nessa Track com a mulher dele. Aí quando ele me viu, Laio, ele buzinou. Aí lá na frente, ele olhou para trás e deu que fosse um sorriso. Entendeu? Isso, a mulher dele ia atrás, mas ele. Pronto. Aí passamos um tempinho de novo, eu com minha mãe em Santa Luzia. A minha mãe ficou logo de novo pirada para ir embora de novo, pronto. Não é porque eu tô chamando a minha mãe, sabe, pessoal, que é de louca não, tá? Mas é porque quando ela quer pra um canto que ela vai mesmo, sabe? Quando ela diz assim, Tony, eu vou pra tua canto, eu vou mesmo, pronto. Que ela é assim, quando bota a cor na cabeça que ela vai. Resumindo, em 2017 a gente pegou o beco pra Serra do Mel de novo. Eu fui de novo com minha mãe. E lá ele ficou aqui em Punal casado com essa mulher. Com a mesma que ele passou quando ele buzinou. Fui-me embora. E lá eu não sabia nem que eu tinha ido embora. Lá eu não sabia. Não. Que eu disse a ele que nem telefone esse tempo eu tive. Que não tinha. Que telefone. Não, que não tinha celular não. Em 2017 eu não tinha telefone de jeito nenhum. Não sabia nem que bicho é esse ainda. Via porque o povo tinha. Mas eu pegar que é na minha mão não. Aí em 2017 nós fomos embora para Serra do Mel de novo. E lá eu ficou aqui casado com a mulher dele. E não sabia que eu tinha ido embora. Aí quando foi em dezembro, dia 29 de dezembro de 2021, quem chega? A Barbie. Preste atenção, pessoal. Laio passou com a mulher dele em 2017 na garupa, na moto com a mulher dele na garupa. Quando foi em 2021, dezembro, dia 29 de dezembro de 2021, quem chegou? A Barbie. Cheguei em Punaú novamente, de mudança mais, que eu sou dessa. E quem tá solteiro? Quem tá solteiro? Não tô ouvindo. Quem tá solteiro? O próprio Laio, solteiríssimo da Silva. Eu disse é agora. É agora que eu vou fiscar meu peixão. Comecei a vir pra casa dele. Só mesmo de amizade. Aí a minha cunhada, eu passei na rua, aqui perto da escola. Aí ela me chamou. Minha cunhada Rafaela. Quem me chamou foi Rafaela, que é minha cunhada, que é a irmã dele. Eu passei belíssima, né? Com óculos da Ray-Ban na cara. Belíssima.
Eu ainda, eu ainda me lembro ainda até a roupa que eu tava nesse dia, uma roupa amarela. Quando qualquer dia que eu for gravar um vídeo que eu tiver com essa blusa, que eu vou dizer a vocês, olha pessoal, foi essa blusa aqui que eu falei pra vocês. Pronto. Eu passei com uma blusa amarela que eu ainda tenho ela ainda até hoje. Aí passei linda, maravilhosa, né, como sempre, com óculos da Ray-Ban, deixei ela. Quem me chama? Rafaela, a irmã dele. E tava ele, Laio, bebendo mais a irmã dele e os amigos dele lá do bate-pé de pau ali. Por trás da casa de Rafaela. Quem me chamou? Rafaela. Aí eu fiquei logo nervosa, porque eu vi logo o Laio de longe. Porque de 2017 para 2021, né, já dá um tempinho bom, né, que eu não via ele. 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. É praticamente 4 anos, né, que eu não via ele depois que eu fui embora de novo. Aí ela me chamou, que é Rafaela. Aí eu fui, né, toda comportada, toda linda, toda gostosa, como sempre. Cheguei lá. Pessoal, eu penso que eu vou aqui, só um instante que eu vou amarrar aqui o cabelo, tá bom? Que tá aqui, a Xuxa tá saindo aqui, que é dos cabelos. Volto já. Voltei, pessoal, desci ela. Sim. Aí Rafaela me chamou, que é a irmã dele. Aí eu sem querer vim, vou não. Eu falando pra ela que não ia vir, porque eu tava vendo lá de perto. Tava vendo lá do lado de pé de pau. Eu disse, não vou não. Vem cá tomar uma, mas eu disse, não quero não, tô bebendo não. E lá eu assando carne, lá de pé de pau. De longe eu tava vendo ele. Aí ela insistiu, eu vou. Eu já tava doida pra ver ele mesmo, depois de 4 anos, né? Cheguei lá, me deram logo uma vela. Não sei nem se era devassa, não sei se era devassa. Não sei, só sei que era uma cerveja. E lá eu assando carne. Aí eu fui em casa, eu troquei de roupa. Aí voltei, tomei um banho e voltei pra trás de novo. Aonde lá eu tava, mas Rafaela bebendo e os amigos dela. Aí quando eu voltei, já com outra roupa, né? Começou lá uma discussão sobre ciúme. Uns amigos lá que estavam bebendo lá, começou logo que quer discutir. Aí lá, o que foi que Laio fez? Sim, aí Laio tava, que nem eu falei pra vocês que Laio tava solteiro, né? Parece que tava carente. Já tinha se juntado já entre 2017 pra cá, para 2021, que ele deixou essa, que ele passou na moto em 2017 e já tava com outra. Que eu vou nem citar o nome, né? Porque não vou nem citar o nome, que não precisa disso. Aí ele se juntou com essa outra. Aí em 2021 ele se separou de novo dessa segunda mulher. Aí parece que quando eu cheguei, parece que ele tava carente, porque ele disse pra mim que fazia poucos dias que tava separado da mulher dele, dessa outra mulher, da segunda mulher. E eu não sabia, porque não tinha telefone, não tinha contato de ninguém da família dele, não tinha contato dele, não tinha. Eu não sabia que tava solteiro. Eu sabia que tava casado ali com a mulher que passou mais ele na moto. Não sabia nem que ele tinha deixado essa mulher da moto e tinha já se juntado já com outra. Não sabia. Juro por Deus que eu não sabia. Eu juro por Deus que eu não sabia disso. Eu cheguei e disse que tava carente, que tinha acabado de se separar. Poucos dias tinha deixado a segunda mulher dele. Aí eu fiquei por ali, né? Apigorando, toda tímida, toda por fora. Porque já fazia 4 anos que eu não via ele. 4 anos. Aí começou, que eu não falei agora há pouco, começou essa discussãozinha. Por causa de ciúme. Foi uns amigos dele lá. Aí o que foi que Laio fez? Mandou eu ir lá pra casa da mãe dele. Ficar lá que ele vinha já conversar comigo. Laio falando. Vai ali pra casa de mãe que eu vou já pra lá conversar mais tu. O que foi que eu fiz, né? Toda comportada, toda linda, fui, né? Fiquei lá no sofá da casa da mãe dele. E a confusão lá fora rolando.
Eu fiquei lá, né, com não quer nada. Eu sou perigoso, disse ela. Aí nós tava, aí ele foi pra dentro de casa. Lá tava eu. Aí a gente conversando. Aí vocês sabem, né? Quando a gente conversa, quando tá os dois afim do outro, vocês sabem o que acontece, né? Enrola. Você sabe o que eu tô falando, né? Porque não vou entrar em detalhe, porque aqui também pode ter criança assistindo meus vídeos, né? Isso. Aí o que foi que aconteceu? Parece que foi o sobrinho dele que viu essa cena de novela lá no sofá. Eu e Laio. Aí parece que o sobrinho dele foi dizer que pra mãe de Gilmar: olha, vovó, Gilmar tá ali. Aí falou até o viado, falou até o nome viado. Esse sobrinho de Gilmar falou assim: olha, vovó, tio Gilmar tá ali com o viado. Não, que vou nem entrar em detalhe. Mas a gente tava fazendo uma relação não, tá bom, pessoal? Só deixando a gente lá. Tava. Eu acho que vocês entenderam. Aí lá veio a mãe dele brava, meu filho. Gilmar, que arrumação é essa, Gilmar? Quiser fazer isso, vai lá pra sua casa. Eu disse, ô, coisa boa. Eu sabe do que é na minha mente. Ô, coisa boa, valeu, minha sogra. Eu já chamei logo ela de sogra. Foi um impulso tão forte que eu chamei ela logo de sogra. Vai lá pra sua casa, eu disse, opa, coisa boa. Aí o que foi que lá